Bem-vindos ao nosso canal, Estudando o Livro dos Espíritos. Muito obrigada pela acolhida e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos no capítulo 3º, Criação, e no tópico Diversidades das raças humanas. E aí, nós vamos para a questão 54. Se a espécie humana não procede de um só, os homens devem deixar por isso de se reconhecerem como irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem ao mesmo fim. Quereis sempre tomar as palavras literalmente. E os comentários de Kardec e Miramês, ele diz que somos de raças diferentes, mas todos nós somos irmãos, filhos de Deus, em busca da evolução. Por isso devemos conviver com o nosso próximo, porque ninguém vive à parte do Criador. Somos ligados pelos laços de amor. Devemos desvendar os segredos da divindade, sabendo que tudo o que Deus faz é perfeito. Convivendo juntos, trocamos experiências com os nossos semelhantes. Dando continuidade aos nossos estudos, e agora ainda estamos no capítulo 3º, mas nós vamos para o tópico Pluralidade dos Mundos, questão 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da terra está longe de ser como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Todavia, há homens que se creem muito forte, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julga que Deus criou o universo só para eles. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todo ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esse mundo um fim mais sério que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem a posição, no volume, na constituição física da Terra, não pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. E os comentários de Kardec e Miramês, ele diz: o homem não é o único ser que habita os globos, nem é o único em inteligência, bondade e perfeição. Só que ele pensa que o universo foi criado para ele. Isso é ledo engano. O orgulho e a vaidade nos faz duvidar da sabedoria de Deus. A vida em todos os lugares. Jesus já dizia: há muitas moradas na casa de meu Pai, que é o universo. Existem mundos superiores e inferiores à Terra. Há mundos habitados e não habitados. Na criação divina, nada é criado de forma inútil. A vida em todos os lugares, nem todos os mundos, eles são habitados por seres humanos de forma visível. Vamos dar continuidade à questão 56, ainda capítulo 3º, Criação, Pluralidade dos Mundos, questão 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham de modo algum. E os comentários de Kardec e Miramês?
Ele diz que não, ele sofre modificações. Quanto mais maturidade tem um globo, maiores são as suas diferenças. Embora todos tenham se formado da matéria-prima, entre esses globos há diferenças na atmosfera. Uns são mais leves, outros mais pesados, outros falta a camada de ozônio, que dão maior liberdade aos raios cósmicos para atingir esse globo. Há mundos que não são moradas dos espíritos reencarnados. Saber ou não sobre a constituição dos mundos, pouco importa. O que é urgente para nós é vivenciarmos o amor, cumprindo o nosso papel para com Deus. Vamos dar continuidade. Nós estamos na questão 57 e ainda faz parte da pluralidade dos mundos. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á para os seres que os habitam uma organização diferente? Sem dúvida, como para vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros para viver no ar. E os comentários de Kardec Miramês, ele diz que a constituição física dos mundos mudam de acordo com sua evolução, assim também muda a constituição física dos humanos. Onde a alimentação é rarefeita, não há mais necessidade dos órgãos físicos, como o estômago, o intestino. A visão deixa de ser localizada com a evolução do homem. Tudo isso está de acordo com as leis naturais. A progressão dos seres e dos mundos ocorre dentro da harmonia do universo. Existem mundos mais superiores ou inferiores à Terra. O ser reencarnado, ele sofre modificações físicas para se adaptar ao globo. E o certo é que todos nós somos irmãos em Deus, mesmo com as diferenças físicas, morais e intelectuais. Papel de desempenho. 58, ainda da pluralidade dos mundos, e diz: os mundos que estão mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol não se mostra a eles senão sob a aparência de uma estrela? Crede, pois, que não existe outras fontes de luz e de calor além do Sol, e não considerais em nada a eletricidade que, em certos mundos, tem um papel que desconheceis, e muito mais importante que sobre a Terra. Aliás, não dizemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com órgãos dispostos como os vossos. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriado ao meio para o qual fostes chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres poderiam viver dentro da água. Assim acontece em outros mundos que contêm, sem dúvida, elementos que desconhecemos. Não vemos nós, sobre a Terra, as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível que, em certos mundos, a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel geral cujo podemos compreender? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmo as fontes de calor e luz necessárias aos seus habitantes. E os comentários de Kardec Miramês, ele diz: o Sol não é a única fonte de calor e luz.
Em outros planetas, existem outros mecanismos que desconhecemos. Os seres que habitam outros planetas se adaptam às condições dos mesmos para sobreviverem. Por exemplo, a eletricidade é muito utilizada nos outros mundos. As formas de energia variam de mundo para mundo. As formas, elas são adequadas aos seus habitantes. Tem espíritos que já não usam mais a luz externa, faz uso de sua própria luz.